A cefaleia cervicogênica é aquela dor provocada por movimentação exagerada do pescoço ou pela manutenção de posições viciosas, como ficar com a cabeça virada para cima, para baixo ou para o lado por tempo prolongado. A dor é unilateral que começa na parte de trás do crânio e se irradia para a fronte e para o olho do mesmo lado. O diagnóstico da cefaleia cervicogênica é feito, além da história, pela compressão digital dolorosa dos nervos da parte de trás do crânio. Já a confirmação é feita pela infiltração com anestésico durante uma crise do nervo comprometido com cessação total ou quase total da dor. Até breve. A cefaleia em salvas é chamada de dor de cabeça do homem, sendo raras as mulheres que a têm, mas importantíssima pela intensidade da dor, tanto que é descrita como sendo enfacada ou dor de ferro em brasa. A intensidade da dor é tanta que é chamada de cefaleia suicida. O diagnóstico desse tipo de cefaleia é feito por acometer só um lado da cabeça. A dor localiza-se na órbita atrás do olho e dura de 10 a 90 minutos. Vem acompanhada por sinais evidentes só no lado da dor, como queda de pálpebra, contração da pupila, congestão ocular e lacrimejamento. A dor pode ocorrer durante 1 a 3 meses e ser seguida por um período sem dor de meses ou anos. Quando a dor volta, é em uma nova salva que dura outra vez de 1 a 3 meses. Ainda existem famílias que não acreditam na possibilidade das crianças terem cefaleia ou dor de cabeça. Na maioria das vezes, acreditam que a causa seja devido a sinusite ou problema visual. Esse mito caiu por terra em 1962, quando um neurologista sueco de nome Bobili estudou mais de 8.000 crianças e mostrou a existência da doença nelas. Em relação ao tratamento, os critérios devem ser os mesmos para os adultos. Se a cefaleia é incomodativa e que ocorre mais de uma vez por mês, estragando a qualidade de vida e faz perder aulas ou dias de trabalho, então deve ser tratada. Agora, se a cefaleia ocorrer menos de uma vez por mês, o paciente deve opinar se quer iniciar o tratamento preventivo ou se prefere apenas ser orientado sobre qual melhor analgésico a tomar em cada crise. Até breve. Todas as pessoas que reclamam de dor de cabeça, apesar de existirem 150 tipos de dores de cabeça, ela nada mais é do que uma enxaqueca ou migrânia. Mas para ser realmente, precisa apresentar dor latejante em peso ou pressão que ocorre de um lado só do crânio, com duração de algumas horas até 2 ou 3 dias. A intensidade pode ser forte ou muito forte. É acompanhada de náuseas, vômitos, às vezes diarreia, como também fotofobia ou intolerância à luz, a fonofobia ou intolerância a barulhos, a osmofobia ou intolerância a cheiros e a cinetofobia ou intolerância a movimentos. Até breve. 30% da humanidade refere dor de cabeça que merece tratamento adequado. Os outros 63% referem, na sua maior parte, àquela dor de cabeça ocasional, fraca ou moderada, geralmente na cabeça toda, com duração de minutos, horas ou raramente dias, sem náuseas e que passa com qualquer analgésico. Chamada de dor de cabeça comum, ocorre após um excesso emocional ou alcoólico, por dormir demais ou de menos, ou mesmo sem motivo evidente. Agora, se essa dor de cabeça tornasse uma rotina, o melhor é procurar um especialista e não se automedicar com tudo que é analgésico, pois essa dor de cabeça pode ser crônica. A partir disso, o paciente tende a abandonar o tratamento, pois acha que não existem remédios adequados. Existe sim, e é só seguir o que o médico orientar. Pessoas culpam o fígado para qualquer tipo de queixa. Basta o indivíduo ter dor abdominal, náuseas, vontade de vomitar ou dor de cabeça para pedirem aos médicos remédios para tratar o fígado. O mito do fígado começou na segunda metade do século XIX na França. Toda a elite da época se deslocava para a capital francesa, quando surgia algum problema de saúde. E como todo paciente espera um diagnóstico e, se possível, uma receita, os médicos parisienses procurados inventaram o diagnóstico de doença do fígado. Qualquer dor, doutores de rua já apontam para o fígado como culpado. Acontece que as doenças do fígado são, entre elas, a cirrose e a hepatite. As dores de cabeça têm origem no cérebro. Até breve. Existem 150 tipos de dor de cabeça.
Para o médico fazer o diagnóstico de um desses tipos, ele precisa seguir um extenso roteiro de todas as informações de seus pacientes. Além disso, as pessoas que sofrem de dor de cabeça devem seguir todas as orientações dadas pelos cefaliatras ou especialistas em dor de cabeça, mas nada se compara ao Diário das Dores de Cabeça. Esse instrumento de controle das dores é importante tanto para os pacientes quanto para os médicos, pois é através desse diário que os pacientes vão anotar quantas vezes tiveram as crises de dores, quantas vezes tomaram o remédio, quais as circunstâncias, se houve melhora e, principalmente, se aconteceu alguma intercorrência no período de tratamento. O Diário das Dores de Cabeça faz com que os pacientes participem e entendam o progresso do tratamento. Será que vou passar no teste? Será que vou passar no vestibular? Todas essas preocupações fazem parte de uma entidade chamada ansiedade, um termo geral para descrever preocupação ou antecipação de eventos futuros envolvendo perigo ou incertezas. A ansiedade é acompanhada por sensações desagradáveis ou sintomas físicos de tensão. Ela está associada com diversas clínicas e transtornos psiquiátricos. Entre estes, os da ansiedade situam-se entre os mais frequentes. O diagnóstico inclui um exame psiquiátrico minucioso. É feita uma entrevista acerca das ações do paciente com a finalidade de identificar os sintomas e o grau até o qual estejam comprometidas as atividades de rotina. Até breve. No mundo onde predominam os aspectos materialistas, qualquer pessoa, em alguma oportunidade, pode sentir-se infeliz ou triste. É o que chamamos de depressão, um transtorno temporário que aparece e desaparece sem qualquer motivo específico. Em alguns indivíduos, a doença pode dominar suas vidas. A depressão pode estar relacionada com episódios como morte de alguma pessoa, uma doença, a perda de emprego ou isolamento de familiares e amigos. Os sintomas podem incluir um humor deprimido, perda de interesse em suas atividades, sensação de medo, culpa ou inutilidade, agitação mental ou física, baixa estimulação sexual e dificuldade na tomada de decisões. O diagnóstico é feito pela história e quando apresenta a maior parte desses sintomas. Até a próxima vez. Já ouviu falar de pessoas que não saem de casa por estarem com medo de tudo? É o chamado transtorno do pânico, um período diferente no qual existe um início súbito de temor de desastre iminente. A característica fundamental é a crise do pânico, um período limitado de desconforto, atingindo máxima intensidade em aproximadamente 10 minutos após o início. Entre os sintomas, pode-se citar sudorese, palpitações, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, calafrios e adormecimento. É importante destacar que as pessoas afetadas têm um temor de tornar-se louco ou o temor da morte. As mulheres apresentam 2 a 3 vezes maiores possibilidades do que os homens de serem afetadas. O diagnóstico é feito por meio de uma história abrangente. Pessoas preocupadas excessivamente com sujeira, que lavam as mãos constantemente, que fecham as mesmas portas diversas vezes. Elas sofrem do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Trata-se de um transtorno psiquiátrico que envolve 2 componentes, obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos ou imagens persistentes, repetidas e incontroláveis. Já as compulsões são as ações realizadas pelo indivíduo em um esforço para aliviar a ansiedade ou desconforto originado pela obsessão. O diagnóstico inclui um exame psiquiátrico minucioso. É feita uma entrevista acerca das ações do paciente e o grau até o qual estejam comprometidas as atividades de rotina. O diagnóstico é feito por meio de uma história abrangente, além de testes laboratoriais de rotina. Até breve. A doença de Alzheimer é um transtorno degenerativo progressivo no qual as células nervosas do cérebro são destruídas, levando à sua redução. A doença é a forma mais frequente de demência, a qual, durante um período de anos, acarreta um declínio gradativo da capacidade mental e intelectual. Acredita-se em fatores genéticos envolvidos.
como também infecções e fatores ambientais podem também influenciar na progressão da doença, embora não se saiba exatamente em qual extensão. O sinal precoce da doença é o esquecimento, depois vem a desorientação, a insônia e o temperamento irritável. O diagnóstico é estabelecido através da avaliação da história e sintomas. Os testes de memória, exames de sangue e imagens cerebrais completam o procedimento. Até a próxima vez. Doença de Parkinson. O interesse pela doença aumentou quando o ator Michael Fox, da série De Volta para o Futuro, informou estar com os sintomas. A doença de Parkinson é uma doença crônica e que compromete o sistema nervoso. Considerada como uma doença que afeta o indivíduo mais idoso, pode aparecer em indivíduos de até 20 anos. A causa da doença não é conhecida. Porém, ela origina um problema no interior de uma área que controla o movimento e o equilíbrio, a substância nigra. Os sintomas são tremores, rigidez muscular, a perda de equilíbrio e outros problemas como a linguagem arrastada, dificuldade na deglutição e na escrita. O diagnóstico pode ser difícil nos estágios precoces da doença. Deve ser feita uma observação durante um período de tempo a fim de avaliar melhor. Até breve. Esclerose múltipla é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. Caracteriza-se pela inflamação da mielina, substância que ajuda na condução de impulsos nervosos, o que resulta em distúrbios visuais, da sensibilidade, da perda da coordenação motora. A causa da doença é desconhecida. Estudiosos acreditam que seja uma doença provocada por fatores externos, como o estresse e certos tipos de trabalho. Já outros falam sobre a manifestação de diferentes vírus que estariam intervindo desde a infância. Finalmente, existem aqueles que acreditam em fatores hereditários para o surgimento da doença. O diagnóstico nem sempre é rápido, já que os primeiros sintomas não aparecem claramente. Entre os exames que podem confirmar a doença estão o líquor, a tomografia e a ressonância magnética. A insônia envolve uma dificuldade em conciliar o sono, permanecer dormindo ou sentir-se cansado após uma noite de sono. Em termos de quantidade de sono, os adultos necessitam de um tempo muito menor de sono do que as crianças. E conforme aumenta a idade, o sono tende a reduzir ainda mais. A insônia que dura apenas 2 a 3 dias é chamada de insônia transitória, enquanto a que dura de 2 a 3 semanas é caracterizada como de curto prazo. E a que dura mais de 3 semanas é denominada de insônia crônica. As causas variam entre alterações do período do sono, os medicamentos estimulantes, os transtornos psiquiátricos, as situações estressantes, o abuso de substâncias químicas e as modificações do estilo de vida. O diagnóstico é feito por meio de uma história abrangente, além de testes laboratoriais de rotina. Cada vez mais, a terceira idade demonstra lutar pelo espaço que é seu. Nesse sentido, o problema da incontinência urinária não pode ser considerada como um processo natural, que faz parte do envelhecimento. A incontinência urinária, popularmente conhecida como bexiga caída, atinge 40% das mulheres com mais de 60 anos em todo o mundo. Esse problema faz com que o organismo solte a urina involuntariamente, sobretudo durante o esforço ao tossir, espirrar, rir ou fazer exercícios, além da perda de urina que ocorre independentemente da vontade do indivíduo. A pessoa sente desconforto físico e adquire dermatites devido ao contato da pele com a urina. O diagnóstico é feito por um conjunto de exames que servem para estudar a bexiga e a uretra. Até a próxima vez. Disfunção erétil. O público conhece a doença como impotência. O correto é a disfunção erétil, pois é o surgimento de problemas persistentes na obtenção da ereção ou da manutenção da ereção por tempo suficiente para que a relação sexual seja finalizada. Diversos homens têm problemas de ereção ocasionais ou temporárias, mas isso não significa que tenham disfunção erétil. Para que seja diagnosticado, ela deve ocorrer regularmente e não toda vez que um homem deseje ter uma relação sexual, e sim com frequência. O público imagina que impotência e disfunção erétil como a mesma coisa. A impotência inclui a disfunção erétil, mas pode igualmente significar outras coisas, como medo de falhar, estresse e ansiedade. O diagnóstico é feito por meio da história e do exame físico.
Até breve. Em 1998, o laboratório Pfizer exorcizou o fantasma da disfunção erétil, apresentando o medicamento sildenafil, popularmente conhecido como Viagra ou diamante azul, apelido dado devido à forma e à cor do comprimido. Mas já existem outros no mercado que movimenta mais de 100 milhões de dólares ao ano no país. O Levitra, com nome comercial de Vardenafil, é conhecido como pastilha rosa, resultado de uma união entre as gigantes Bayer e Glaxo. Esse medicamento chegou ao país no dia 5 de maio. Já o Tadalafil, ou Cialis para o público, é conhecido como amêndoa amarela. Foi lançado pelo laboratório Eli Lilly no mês de maio também. Todos esses três medicamentos agem inibindo a enzima fosfodiesterase. O único com ação central é a pomofina, ou prima para o público, do laboratório Abbott. O sildenafil age em 30 minutos a 1 hora. Dura em média 6 horas, mas pode chegar a 12 horas. O intervalo seguro de uso é de 24 horas. Os efeitos colaterais é de rubor facial, dor de cabeça, congestão nasal e alterações de visão. Não pode ser tomado com remédios da classe dos nitratos, usados por quem teve infarto ou angina. Já o Tadalafil age em 30 minutos. A duração média é de 17 horas, mas pode ter efeito por até 36 horas. Apesar da ação prolongada, o fabricante afirma que se pode tomar um comprimido a cada 24 horas. Como efeitos colaterais, podem ocorrer dor de cabeça, dor nas costas e desconforto gástrico. É contraindicado para usuários de remédios da classe dos nitratos. Até breve. O Vardenafil age em 15 a 30 minutos.